Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a tua família. Meu nome é Jacó Fernandes, você está no canal Crescendo em Deus. E hoje nós vamos quebrar um pouco aquela rotina de capítulos bíblicos, né? A sequência de capítulos bíblicos que estamos postando todos os dias no nosso canal para vos falar de um tema que foi suscitado no meu coração pelo Espírito do Senhor, que usou também o meu amigo Humberto para nos falar sobre santificação. E o meu amigo Humberto postou um vídeo num canal, na verdade num grupo que nós fazemos parte juntos, sobre Filipenses, né? Ele citou, o vídeo que ele postou cita Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses disse assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja, meus irmãos, que o texto bíblico que foi feito pelo Espírito Santo, né, no coração de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, nos diz que nós devemos buscar coisas que são puras, honestas, né? Amável, verdadeiras. E nós não podemos perder o nosso tempo em coisas que não têm essas qualidades, essas conotações, não é? Nós não devemos ocupar o nosso pensamento com coisas que são contrárias a essas que o Espírito Santo nos disse através do apóstolo Paulo. E isso se chama santificação, né? Fugir do pecado, fugir daquilo que é mentira, fugir daquilo que é desonesto, fugir da injustiça, fugir da impureza, fugir daquilo que não é amável, fugir daquilo que não é de boa fama. Então, isso é santificação, é você fugir do pecado para se aproximar mais da pessoa de Jesus Cristo, porque ele tinha todas essas qualidades e tem, né? Todas essas qualidades, porque ele está vivo, que esse texto bíblico nos remete. E nós vemos na palavra do Senhor muitos outros textos bíblicos que falam em santificação, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Não é? Deus falou muitas vezes para o seu povo se santificar, e quando o povo era impelido por Deus para se santificar, é porque ele estava impuro, ele estava não santo, né? E Deus disse muitas vezes na Bíblia para nos santificarmos, e a santificação é algo que é imprescindível. Não podemos ter a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário se não for através da santificação. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 4. Ele disse: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Também aos Romanos, Paulo escreveu e disse: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como aprendestes, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia
e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 19. Também no capítulo 6 de Romanos, no versículo 22, Paulo diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Escrevendo aos Coríntios a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 30, Paulo diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, Paulo diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Escrevendo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Também nesse mesmo capítulo, no versículo 4, o Espírito Santo usou Paulo para dizer que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra. Também no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito Santo e fé da verdade. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve dizendo: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, o Espírito Santo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Pedro, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, meus amados, esses são apenas alguns dos textos bíblicos que mostram que nós fomos chamados por Deus para a santificação. E aqueles que desejarem a vida eterna nos céus, com Deus Pai, Deus Filho, os seus anjos e todos os salvos, devem se santificar. Devem escolher, devem otimizar mais o seu tempo, ao invés de ficar horas e horas e horas assistindo novelas, filmes que só têm mentiras, né? Salvo algumas novelas bíblicas que falam daquilo que está escrito e mesmo assim nem falam toda a verdade, né? Tem novela que aumenta, né, alguns trechos para poder a novela ficar mais, sei lá, interessante do ponto de vista humano, ou para prolongar mais
a projeção daquela novela durante o ano, não sei, mas nem toda novela, né, bíblica é também tudo verdade ali. Mas principalmente as novelas não bíblicas, filmes, né, que nada edificam, filmes de violência, filme de guerra, filme de terror, enfim, nós gastamos muito tempo na frente de mídias, seja televisão, seja computador, seja o celular, né? Gastamos muito tempo no Instagram, no Facebook, olhando coisas que as pessoas postam assim, só para satisfazer um pouco da sua carne, preencher um pouco do teu tempo, te alegrar, ou sei lá, passar o tempo mesmo, quando nós deveríamos estar debruçados em cima da verdade, né? Em cima da palavra de Deus, aprendendo e conhecendo mais esse Deus e adorando Ele, né? Absorvendo os seus ensinamentos, né? Então nós devemos fazer isso, segundo sugere Paulo, né? A sua carta aos Filipenses no capítulo 4. Porque senão, meus amados, nós haveremos de ser reprovados por Deus, por darmos tanto ouvidos a coisas que não convêm, né? Paulo, já escrevendo em uma de suas cartas, disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas, né? Então, é essa a reflexão que gostaria que fizéssemos, né? Essa palavra serve primeiramente para mim, depois para vocês, que amo tanto e quero que vocês cumpram a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, a nossa santificação, para depois gozarmos como consequência a vida eterna, né? Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Por que viveríamos nós ainda neles? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.